Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje trazendo a primeira edição da nossa corrida para o MVP. Meus amigos, novamente eu irei fazer a minha corrida para o MVP aqui no canal. Esse vai ser o terceiro ou quarto ano seguido onde eu faço a corrida para o MVP. Não sei se é o terceiro ou o quarto. É o terceiro ou quarto ano que eu faço. Não me lembro ao certo. Minha memória é horrorosa. Mas teremos aí mais uma edição da nossa corrida para o MVP que funciona da seguinte maneira. Todo dia 1º de cada mês eu vou eleger os 3 melhores jogadores do mês anterior, né? Por exemplo, hoje, dia 1º de novembro, eu irei definir, com base nos meus critérios, os 3 melhores jogadores do mês de outubro. Ah, Luiz, mas outubro não é uma amostra muito pequena, a temporada começou no fim do mês. De fato, cara, é uma amostragem pequena, mas o que eu vou fazer? Eu vou ignorar o mês de outubro? Eu vou fingir que o mês de outubro não existiu? Não tem como, tem que considerar. Então, hoje eu irei definir os 3 melhores do mês de outubro e esse vai ser o funcionamento de toda a corrida para o MVP. Todo dia 1º de cada mês eu vou definir os 3 melhores jogadores do mês anterior, com base nos meus critérios, que são números no mês, atuações individuais marcantes no mês e impacto coletivo. Esses são os 3 principais critérios que eu irei utilizar para definir o top 3 de cada mês. E aí eu vou distribuir pontuações diferentes para o top 3. Né? O primeiro colocado, né, o melhor jogador do mês, vai receber 10 pontos, o segundo melhor 8 e o terceiro 5. Daí, vou fazer isso todos os meses, e aí no fim da temporada regular, o jogador que tiver acumulado mais pontos será, né, será eleito como MVP aqui do canal Switch TV BR. Não que isso vale alguma coisa, não que isso represente alguma coisa, não representa absolutamente nada, mas é uma parada nossa, né? É uma parada nossa. É a nossa corrida para o MVP. Diferente da corrida para o MVP da NBA, que, ao meu ver, não é muito justa, né? Porque os critérios para definir o MVP, né, os critérios da NBA, dos votantes da NBA para definir o MVP, são critérios meio que não fazem muito sentido, né, cara? Assim, a NBA não é muito clara em relação aos critérios que são utilizados para escolher o melhor jogador da temporada. Por exemplo, na minha opinião, o melhor jogador da temporada passada, da temporada regular passada, foi o Luka. Tanto que ele venceu a nossa corrida para o MVP. O Luka ficou em terceiro. Ganhou o Jokic. Beleza, não acho que foi um absurdo o Jokic ganhar, mas assim, né? Então, a nossa corrida não vale nada, mas eu acho que o método que eu utilizo aqui na nossa corrida é um método, sei lá, um pouco mais justo do que o da NBA. Enfim, vamos aqui para a primeira edição, então. Vamos aqui definir os 3 melhores jogadores do mês de outubro. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E se puder compartilhar o vídeo com seus amigos, pegar o linkzinho e jogar nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, se puder fazer isso, faça, porque ajuda muito no crescimento do canal e eu serei eternamente grato a você, tá? Então, dá essa moralzinha. Vamos lá, então. Antes de eu definir o top 3, eu só queria fazer algumas menções honrosas, mas assim, bem rápido, tá? Bem rápido. Nikola Jokic merece uma menção honrosa, né? O Jokic, ele, cara, na unha, conseguiu dar 2 vitórias pro Denver nesse mês de outubro. Denver que não tá jogando absolutamente nada. Nada. Denver tá muito ruim. E o Jokic, por ele mesmo, o Denver conseguiu ganhar 2 jogos. Né? O Jokic deu essas 2 vitórias pro Denver. Ele entregou números
fantásticos nesse mês, em 4 jogos. São 31,5 pontos, 12,3 rebotes e 9,3 assistências de média. Quase média de triple-double. Ele entregou atuações individuais surreais também. Ele teve 2 jogos de 40 pontos contra Toronto e contra Clippers. Meteu triple-double contra o Thunder, triple-double contra o Brooklyn. Cara, o Jokic tá jogando muito. Jogando muito. Então, ele merece ao menos ser citado. Outra menção honrosa é o LaMelo Ball, viu? LaMelo também tá jogando fino do fino. Fez um mês de outubro muito forte, de 28,5 pontos, 7 assistências e 6 rebotes de média. Também em 4 jogos. Fez um puta jogo contra o Rockets. 34 pontos, 8 rebotes, 11 assistências. Cara, Lamelinho também tá jogando muito. Tyrese Maxey merece uma mençãozinha também. Sem Embiid, sem Paul George. O cara tá... Assim, o Maxey é uma ilha ali no Sixers. E tá entregando números fantásticos. 31,5 pontos de média em outubro. Meteu aquele jogo de 45 pontos contra o Pacers. Então o Maxey também merece uma menção. E o nosso querido Barba, o James Harden, que quase entrou no top 3. Eu quase coloquei o Harden no top 3. Assim como eu quase coloquei o Jokic também. Cara, o Harden tá jogando muito, velho. Apesar de não estar sendo tão eficiente assim nos arremessos, mano, são 23,8 pontos, 8 rebotes e 11,6 assistências de média em outubro. Mano, o Harden tá jogando muito. Os 2 jogos dele contra Phoenix foram absurdos. Absurdos. No primeiro meteu 29 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. No segundo meteu 25 pontos, 10 rebotes e 13 assistências. Assim, uma coisa absurda o que ele jogou. Absurda. E o Clippers não ganhou esses 2 jogos no detalhe, cara. No detalhe. Foi por isso aqui que o Clippers não ganhou. E aí, nas vitórias contra Denver e Warriors, os 2 jogos fora de casa, o Harden foi o cara do time. Contra Denver, meteu um 23-6-16. E contra o Warriors, meteu um 23-7-11. Mano, Harden tá jogando demais. Se o Clippers tá com a campanha que tá, uma campanha bem melhor do que era esperado, é por conta do Harden. É por conta do Harden. O Zubat também tem muita responsabilidade nisso, mas o fato do Zubat estar jogando tão bem tem ligação direta com o Harden. O Harden é responsável direto pelas atuações que o Zubat tá tendo. Então, pra mim o Harden é o cara do Clippers e ele quase, mano, quase entrou no top 3. Mas não entrou, mas fica aí a menção ao nosso Barbinha. Feita as menções, vamos agora para o que interessa, né? Vamos aqui para o top 3 jogadores do mês de outubro. Começando com o terceiro lugar, que na minha opinião é o Paulo Banchero. Tá? Para mim o Banchero, que infelizmente se machucou, vai ficar aí mais de um mês fora. Uma pena. O Magic vai sentir muita falta do Banchero. O Banchero, cara, ele fez um outubro monstruoso, velho. Em 5 jogos foram 29 pontos de média, 8,8 rebotes, 5,6 assistências. Jogando demais, sendo absurdamente impactante nos jogos. Né? Uma das grandes atuações, se não a grande atuação individual do mês de outubro, foi do Banchero, que foi o jogo de 50 pontos contra Indiana. 50 pontos, 13 rebotes, 9 assistências. Jogou demais. Contra Miami, ele também fez um puta jogo. Meteu um 33-11 contra Miami, fora de casa, lá no Casia Center. Então, mano, o Banchero jogou muito em outubro. Jogou muito e, merecidamente, ele fica no terceiro lugar. Daria pra colocar o Jokic? Talvez. Daria pra colocar o Harden? Talvez. Mas eu ainda fico com o Banchero, mano. Sinceramente, eu acho que o Banchero, no conjunto da obra, quando você coloca impacto individual, atuações individuais, números, impacto coletivo, eu acho que no conjunto da obra o Banchero foi um pouquinho melhor do que Harden e Jokic. Então eu vou de Banchero aqui no terceiro lugar. O top 2, pra mim, não tem discussão. Tá? Pra mim, os 2 melhores jogadores de outubro foram Anthony Davis e Jason Tatum. Pra mim foram os 2, tanto que os 2 foram eleitos os jogadores da semana, que basicamente foi o prêmio de melhor jogador do mês, porque a NBA
tivemos NBA por um pouquinho mais só de uma semana em outubro. Então, os dois foram eleitos os melhores jogadores da semana, o Tatum pelo leste e o Davis pelo oeste. E pra mim os dois, de fato, foram os melhores jogadores do mês. Agora, quem foi o melhor e quem foi o segundo, aí pra mim, velho, é uma discussão muito aberta. Pra mim, se você chegar aqui e discordar do meu top 2, né, da ordem do top 2, super vou entender, mas é a minha opinião, né? Então, na minha opinião, o melhor jogador do mês de outubro foi o AD. Para mim, o Anthony Davis, ele foi melhor do que o Tatum. Não muito melhor, mas foi um pouco melhor, né? O Anthony Davis, em outubro, ele entregou 30,6 pontos de média, 12,2 rebotes e 3 assistências de média em 5 jogos, fora um impacto absurdo na defesa, um número impressionante também de blocos de média. Ele entregou 3 atuações assim que eu julgo surreais, né? Primeiro, contra Minnesota na estreia, 36 pontos, 16 rebotes e 3 bloqueios. Absurdo de jogo do AD. Contra Phoenix, na vitória contra o Phoenix, 35 pontos, 8 rebotes e 2 bloqueios. E contra o Kings meteu um 31-9, sendo o cara do jogo. O cara do jogo. Então foram 3 atuações monstruosas. Os outros jogos dele também foram bons. Ele jogou bem no segundo jogo contra o Phoenix, jogou bem contra o Cleveland, né? Talvez o único do Lakers que jogou bem contra o Cavs. Não, único não, vai. O LeBron também jogou bem. O LeBron também jogou muito bem. Mas assim, não venceu, né? O Cleveland dominou aquele jogo, então acho que nem dá pra colocar a atuação do AD contra o Cleveland como uma grande atuação, porque foi um jogo meio que nada a ver. Porque nada a ver no quesito análise, porque não foi uma atuação que teve relevância, porque o Lakers foi atropelado. Mas os outros jogos foram muito relevantes, esses 3 principalmente foram absurdos. E o que pra mim coloca o Anthony Davis na frente do Tatum é a questão do calendário. Eu acho que o nível de confronto que o Anthony Davis teve em outubro foi um nível mais difícil, mais elevado do que o do Tatum. O Tatum teve um Washington Wizards, né? E não é lá o adversário mais difícil do mundo. Tatum teve o Detroit Pistons também. Teve o Detroit Pistons, que também não é lá o adversário mais difícil do mundo. Então, a questão confronto, nível de confronto, eu acho que o Jason Tatum, ele teve um início de temporada mais tranquilo do que o Anthony Davis. Porque, ó, de difícil mesmo, teve o Knicks na abertura, que ele destruiu. Né, o Tatum contra o Knicks foram 37 pontos e 10 rebotes contra o Knicks. Uma coisa absurda, um aproveitamento surreal para 3 pontos. Jogou demais. Contra o Bucks também era um jogo difícil, apesar de que o Bucks tá jogando nada, né? Mas naquele jogo em específico, o Bucks jogou bem e ele jogou... entregou ali os seus 15 pontinhos, 8 rebotes, 4 assistências. Não foi um grande jogo dele, mas assim, também não vou falar que ele jogou mal. E o Pacers, que perdeu, inclusive, né? Foi uma derrota, mas era um jogo onde o Celtics era bem favorito. Era bem favorito. Então, os duelos que o Tatum teve, na minha opinião, foram duelos um pouco mais tranquilos do que o Anthony Davis. Porque o Lakers... Cara, o Lakers, em outubro, o Lakers não teve nenhuma baba. O Celtics teve pelo menos 2 babas, né? Pistons e Detroit. O Lakers, irmão, Minnesota, Phoenix 2 vezes, Sacramento, Cleveland. Cara, o nível de confronto é dificílimo e o Anthony Davis jogou muito em todos os jogos. Contra Cleveland foi o que menos chamou a atenção pelo contexto do jogo, que foi um atropelo do Cavs. Mas mesmo assim ele jogou bem. E contra Minnesota, no primeiro jogo contra o Phoenix e contra o Kings, o Anthony Davis foi inacreditável de dominante. Então, o nível de confronto, pra mim, definiu
o top 2. Tatum jogou demais. Tatum teve 30,2 pontos de média, 7 rebotes, 5,2 assistências em outubro. Jogou muito. Mas pra mim, o calendário do Celtics foi mais fácil, entre aspas, bem entre aspas, do que o do Lakers. E aí, pelo fato do Anthony Davis ter entregado números fantásticos, tendo esse nível de confronto, um nível de confronto mais duro do que o do Tatum, pra mim o Anthony Davis fica em primeiro, e aí eu fecho com Tatum em segundo e Paulo Banchero em terceiro. Então, esses foram os 3 melhores jogadores do mês de outubro, na minha opinião. E aí, pra corrida, fica o Anthony Davis com 10 pontos, Tatum com 8 e Paulinho com 5 pontos, tá bom? Bom, é isso, tá? Encerra assim a primeira edição da nossa corrida pro MVP. Todo dia 1º teremos aí atualizações na nossa corrida pro MVP. Amanhã, dia 2 de novembro, eu vou soltar a primeira edição do nosso Power Ranking da temporada. Então fica ligado aí no canal para não perder. E no mais é isso, né, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever se não for inscrito, de comentar a sua opinião. Concorda com Anthony Davis em primeiro, Tatum em segundo, ou acha que é um absurdo e que eu tô sendo o hater do Jason Tatum? Eu sou o hater do Jason Tatum, na sua opinião? Manda aí nos comentários, que eu quero saber o que você acha. Pra galera que não tem o NBA League Pass e quer ter pra assistir todos os jogos aí da temporada, eu vou colocar um link no primeiro comentário fixado do vídeo que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto depois do período de teste, né? Desconto pro plano mensal e anual. Então você que não tem o League Pass, essa é uma ótima oportunidade de você garantir a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Então, link no primeiro comentário fixado, usa o link e divirta-se, tá bom? É isso, turma. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Nos vemos mês que vem com a atualização da nossa corrida para o MVP. Grande abraço e tchau!